O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a prisão do general Walter Braga Neto, seu ex-ministro e candidato a vice na chapa presidencial de 2022. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro questionou a legalidade da prisão. Vamos ver a manifestação do Jair Bolsonaro. Pode colocar a arte. Aí está. Ele disse que a prisão do general, há mais de 10 dias o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhando ao Ministério Público. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir as investigações já concluídas? Jair Bolsonaro está assinando esse tweet. É uma provocação que ele fez, certamente bem acompanhado pelo jurídico dele. Ele não faria isso da cabeça dele, deve ter certamente tido acompanhamento. Outro que falou foi o general Hamilton Mourão, hoje senador. Em entrevista ao jornal O Globo, ele minimizou a gravidade das ações, classificando-as como uma conspiração tabajara e destacando que não houve ação por parte das Forças Armadas, que, segundo ele, atuaram dentro da legalidade. O próprio presidente Lula falou sobre o caso. Na coletiva de imprensa concedida antes de deixar o hospital, o petista declarou o seguinte. Vamos ouvir. E quem quiser pregar o ódio e a mentira, que procura outro planeta para viver, porque aqui no planeta Terra e no Brasil não há direito. Tá? Como eu sei que vocês vão perguntar, mas não estava prevista a resposta, eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar, tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. E para fazer a análise desse caso, vamos chamar os nossos comentaristas para a reunião de pauta. Vamos chamar Duda Teixeira e Alexandre Borges. Roda a vinheta. Duda Teixeira, depois eu vou falar com você também, Alexandre, mas Duda Teixeira, como é que você viu essa manifestação do Lula? Começa dizendo que ele não teve direito à defesa, de fato, o direito de defesa dele não foi bem observado, o que a gente sabe que não é bem verdade, né, Duda? Boa tarde. Boa tarde, Inácio, boa tarde, Wilson, Alexandre. O Lula realmente está fazendo uma comparação aí completamente falsa. Ele teve, sim, a oportunidade de se defender. O Lula ele foi acusado, julgado e condenado em primeira instância ali pelo Sérgio Moro, depois também condenado em segunda instância, na segunda instância no TRF4. Ele também, os advogados de defesa também atuaram nesse momento e só depois que ele é condenado em segunda instância é que ele é preso. E é uma comparação que não tem menor cabimento aí com o caso do Braga Neto, porque o Braga Neto não foi condenado, não foi julgado, não foi nem sequer denunciado. O Braga Neto não é réu. Então, o que está acontecendo agora é uma prisão preventiva e os advogados do Braga Neto estão atuando, né, para tentar desfazer essa decisão de agora, mas o julgamento nem começou ainda, então o Braga Neto é que ainda não teve chance para se defender. O Lula teve totalmente, aproveitou muito bem essa oportunidade enquanto deu, tanto que depois, mesmo depois de condenado, ele ainda conseguiu que a defesa dele, ali pelo Cristiano Zanin, conseguisse articular uma decisão do STF para que ele ficasse livre da prisão. Alexandre Borges. Pode ser. Wilson, por favor. Rapidinho, só para tocar fogo no parquinho antes de entregar para o Alexandre. É bom lembrar o seguinte, né? O Lula, antes de ser preso, de fato, ele foi alvo de uma condenação coercitiva e também foi alvo
de algumas operações, de algumas ações prévias, antes de fato ele encana. Então, assim, só colocando fogo no parquinho e entregando para você, Ale. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Inácio, e a todos. Olha, vamos lá. Primeiro, sim, essa é uma daquelas coisas engraçadas, né? A esquerda, na época, o lulismo, na época, ficou muito revoltado com a condução coercitiva do Lula. E aí acabou-se. Na verdade, hoje é impossível. Acabou a condução coercitiva. Então, sem esse tipo de condução, a coisa passou direto para a prisão preventiva, em muitos casos que provavelmente seriam resolvidos na condução coercitiva, né? Mas aí esse caso do Lula criou esse precedente. Agora vamos lá. Em relação eu concordo 100% com a análise do Duda, claro. É claro que são casos totalmente diferentes. A segunda instância, inclusive, aumentou a pena do Lula. O Sérgio Moro deu 9 anos e meio de cadeia para o Lula e os desembargadores lá do TRF4 passaram para 12. Eles ainda aumentaram a pena. Então, assim, e a esquerda adora ficar batendo no Moro, né? Mas os desembargadores acharam até que o Moro não foi tão rigoroso quanto eles acabaram sendo e passando a prisão para 12, que também depois todos os recursos foram para o Supremo, os recursos foram derrubados na época, depois houve uma mudança de vento político no Brasil, a direção do vento mudou, e aí de repente começou-se a derrubar todas as provas por tecnicalidades e tal. Agora, o que eu acho que é importante também, na minha visão, com a devida vênia à opinião de todos, agora, na minha visão, evidentemente, ou você apoia o que a Lava Jato fez, e a Lava Jato botou um monte de cadeia, um monte de gente na cadeia por provas testemunhais, né? Quer dizer, agora vamos desdenhar de testemunha, entendeu? Testemunha é um negócio importantíssimo, entendeu? Quer dizer, não existe uma escritura onde o Lula assinou o triplex do Guarujá. Em lugar nenhum o Lula assinou que ele comprou o sítio de Atibaia. Entendeu? Aquilo ali é um conjunto de evidências que elas formam uma convicção para o judiciário, para o legislador, não, para o judiciário, de uma maneira muito clara e evidente que o Lula estava se beneficiando de um esquema corrupto que entre outras coisas, levaram ao triplex do Guarujá a casa de Atibaia. Mas no caso tanto do triplex quanto do sítio em Atibaia, haviam outros indícios claros. Por exemplo, o Lula foi fotografado dentro do triplex, analisando o apartamento. No sítio existiam bens particulares dele. Mas a minha preocupação, e não estou entrando no mérito, não estou querendo já antever que vão melar a atual investigação. Mas a questão é, depois todo mundo que testemunhou na Lava Jato disse que foi obrigado. E aí a preocupação de muita gente será que isso pode se repetir? Dizerem que por mais que as provas tenham aparecido, não vão valer? Inácio, só que não é só isso. Existe uma narrativa do bolsonarismo e do que eu chamo de bolsonarismo de Copo Stanley, lá, aquele pessoal que tem um garantismo meio estranho e tal. Mas, assim, se você olhar, não é só testemunha, Inácio. Entendeu? Você tem todas as conversas de WhatsApp documentadas, você tem toda a compra, você tem dinheiro, você tem o Braga Neto ativamente fazendo reuniões e articulando aquela organização. Você teve um sujeito que ficou de tocaia no STF, esperando o Alexandre de Moraes sair. Isso não é testemunho, isso não é conversa do WhatsApp. É isso, entendeu? Que eu queria que você falasse, Alexandre, é isso mesmo. Então, é muito grave o que se tentou ali. Eles são incompetentes, isso é outra história. A gente não está julgando competência de técnica de dar golpe de Estado, até porque eu gostaria de lembrar, muita gente já falou isso, mas pelo jeito a gente vai ter que ter sempre que repetir isso. O único golpe de Estado que se investiga é golpe de Estado que dá errado. Porque o golpe de Estado que dá certo e cria uma ditadura, ninguém pode investigar. Entendeu? Então, por que ninguém investiga a Coreia do Norte, a maneira como o Kim Jong-un está no poder? Porque não pode, porque é uma ditadura. Entendeu? Aqui no Brasil nós vivemos 21 anos de ditadura. Eu tenho 54 de idade, meus queridos. Eu nasci em 70, a ditadura acabou em 85, eu tinha 15. Então eu vivi a ditadura, eu lembro.
perfeitamente, e o clima que era. Os anos 70, minha infância, você não podia, você tinha governo Médici, governo Geisel, você não tinha como investigar nada, entendeu? Então, assim, mesmo no governo Figueiredo, que muita gente tenta criar uma narrativa que ele era mais liberal, o que é uma bobagem, o cara que veio do SNI, um cara linha duríssima. Você teve, em 81, por exemplo, as bombas no Rio Centro, que já eram para tentar dar um golpe dentro do golpe, para endurecer tudo de novo. A turma do Newton Cruz, do Silvio Frota, que era o chefão do Augusto Heleno, né? O Augusto Heleno, ele no meio militar, ele é muito conhecido como sendo o quê? O ajudante de ordem do Silvio Frota, que era o linha dura dos linhaduras do Exército daquela época. Então, assim, a gente... E o Brasil tem uma história de golpes que desde a proclamação da República, que é um golpe militar, passando por mais de 100 anos, você tem golpe de Estado, golpe militar no Brasil, não é exceção. É uma coisa muito presente na nossa história. E a gente tem narrativas que foram, inclusive, explicitamente ditas durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro, primeiro, tinha aquela coisa do voto impresso, que a gente já sabe hoje, vocês mesmos, brilhantemente, estão sempre lembrando isso nos seus artigos, nos seus comentários, como o Mauro Cid confessa que criou uma unidade de desinformação para espalhar. Então, assim, tem um conjunto muito... Eu peço que não prossiga a sua observação. Meu caro, olha aí. Meu caro, vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar aqui com todos os presentes. Vocês que estão conosco, continuem com a gente, são 2 minutinhos de intervalo e vamos voltar aqui com todos esses nossos membros. Até já. Olha só, tá vendo? Por isso que eu gosto do Reunião de Pauta, porque a coisa se inflama no bom sentido. Eu fiz essa provocação das provas circunstanciais e o Alexandre falou, não, mas não são circunstanciais. Veja só, A, B, C, D, ele trouxe todos os outros elementos. Por isso que é interessante esse debate, porque aí a gente traz para vocês que estão nos assistindo mais informações, mais subsídios, porque de repente a gente só ouve o lado de um lado e a gente começa a falar, não, é verdade, acho que é isso. E aí tem o outro lado e fala, não, pera lá, mas tem esse outro contraponto que a gente não tinha lembrado ou que não estava dando tanta luz, tanta importância. Por isso que é importante esse debate, que vamos voltar logo depois do intervalo. Vamos aqui ver o que é que vocês estão falando no chat. A Nancy Maldaloso diz que o Lula foi desmentido na Globo, falou que não teve presunção de inocência. Mentiroso, tá dizendo aqui a Nancy, hein? A Ana C diz que o Lula sai da mesa de operação e já começa a mentir. Já o Antônio Carlos Sebá diz que mentiroso contumaz. E a Márcia diz que são as mentiras que ele fala para a militância, assim como o Bolsonaro. Olha aí, mais um paralelo. O Miguel Constâncio diz que, segundo um leiteiro, melhor ter ouvido bom do que não conseguir ouvir lambaios. Já a Márcia diz que ele só não assinou o recibo da propina. E aqui o Jailton diz que no mensalão também não tinham provas concretas. Tinham, essa que está a questão. O que é prova concreta, mas depois tudo foi anulado por tecnicalidades. Então existe esse temor de que as mesmas brechas estejam sendo já antevistas pelas defesas, etc., e que coisas factuais e reais, no final, sejam anuladas lá na frente. Mas, aparentemente, não há de ser o caso. Vamos voltar a falar sobre isso agora. Já deixou o like no nosso vídeo? Então deixa, porque a gente está voltando agora em rede nacional. Continue conosco. Voltamos com o Meio-Dia em Brasília, um programa do portal Antagonista, exibido também na TV BMC. E vamos falar agora sobre o futuro, sobre essa investigação que mina a imagem do Exército. Alguns se questionam. O PL da anistia vai ser enterrado de uma vez com todo esse barulho? Eu já volto com vocês todos. Vou começar com você, Wilson. Como é que vocês acham que esses últimos desdobramentos do fim de semana, a prisão do Braga Neto, influencia na imagem das Forças Armadas e, claro, como a gente falou agora, na PL da anistia?
Zenaço, eu vou falar rapidamente sobre o pele da anistia, porque eu vou colocar um pouco de fogueira, um pouco de gasolina nessa fogueira, porque a história tá boa, né? Eu vou colocar a lenha na fogueira, porque é o seguinte, a história é bem boa. Porque é o seguinte, o que acontece? O pele da anistia ele não vai ser enterrado, tá? Informação exclusiva que eu trago aqui ao vivo para o Made in Brasília. Assim que o Davi Alcolumbre assumir a presidência do Senado, os integrantes da oposição ao governo Lula vão reapresentar o projeto da anistia. Por quê? Porque eles entendem da seguinte maneira: se passar pelo Senado, tem mais chance de ser aprovado pela Câmara. Então, esse é o movimento. Daqui a pouquinho eu escrevo uma nota aqui para o Made in Brasília, e aqui para o Antagonista, e você vai saber de detalhes dessa articulação que eu trago aqui com exclusividade para vocês. Agora, Alê, eu concordo com você em gênero, número e degrau sobre a questão do Jair Bolsonaro. Do Braga Neto. Agora, o que eu questiono, e aí entra um pouco no comentário do Duda, eu acho que eu vou acabar sendo voto meio termo aqui, nossos ministros, data a máxima venha aos senhores, a questão é a seguinte: Wilson Lima, pelos autos, pelas informações que nós temos, você pode, nesse momento, até ter um juízo de valor condenatório, de mérito. O problema é, quando você utiliza o instituto da prisão preventiva para botar um general em cana nessa fase prévia de investigação. Eu não vi nos autos, nesse momento, e aí eu tenho que dar uma razão para o Duda, eu não vi nesse momento nos autos elementos que de fato me corroborem com a tese de que há uma tentativa, que você prender o Braga Neto, você colocaria uma organização na ordem pública, né? Você teria uma ameaça à ordem pública com o Braga Neto solto. Eu acho que existem medidas mais que poderiam ser adotadas nesse momento, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Você poderia adotar, por exemplo, até a própria decisão já estabelece isso, a proibição do Braga Neto de manter contato com outros investigados. E tem um detalhe que, só para colocar um pouquinho de gasolina nessa fogueira, que me chamou muita atenção nessa decisão do STF. Desde as operações anteriores, a Polícia Federal já encontrou na mesa do Peregrino as perguntas para o Braga Neto, para o Mauro Cid, né? Já tinham elementos ali naquele momento para falar, vem cá, e aí, o que os caras estavam tentando saber aqui? E me parece que a PF não fez essa investigação prévia, só resolveram puxar o fio agora. Então, é tudo muito, muito estranho. Acho que a PF também tem deixado umas brechas para essa investigação que, olha, que só Jesus Cristo na causa. Olha, Wilson, os seus pontos são todos muito válidos, vocês dois, evidentemente. Eu, com todo respeito aqui, pelo amor de Deus, tá? Então, meu ponto é o seguinte: em primeiro, em relação eu fiz uma comparação, eu queria que vocês lembrassem, em relação a Lava Jato e o que está acontecendo agora. Que na Lava Jato, muitas das prisões e muitas das decisões também foram feitas em cima de evidências, de testemunhas, e eu acho que tinham que ter sido feitas mesmo, entendeu? Então, no meu ponto o mesmo critério que eu uso para aplaudir a Lava Jato, eu estou usando agora, o mesmo critério. Agora, é claro que a Lava Jato foram anos de investigação e até não faz sentido você comparar todos os anos de investigação da Lava Jato com uma investigação tão recente quanto essa, que muitas coisas ainda estão aparecendo e ainda vão aparecer. Então, também a gente não pode comparar banana e laranja, entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: a prisão preventiva do Braga Neto. Você prender alguém preventivamente não é apenas ameaça à ordem pública. Ameaça à ordem pública é uma das possibilidades. Outra das possibilidades, que é o que me parece que foi o caso, é constrangimento de testemunhas. O que me pareceu é que a decisão viu, nesse caso do Braga Neto, que ele era uma ameaça à destruição de provas e a constranger testemunhas. Duda, na avaliação do juiz. Jogo isso até para o Duda. Duda, existe, por exemplo, como foi feito com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, deles não poderem manter contato com o outro. Essa medida mais amena já não seria adequada no caso do general Braga Neto? Ou realmente a prisão era o único instrumento adequado e eficiente para o caso dele? O Braga Neto não poderia entrar em contato com o Mauro Cid. O que ele estava fazendo era falar com os pais do Mauro Cid,
E essa decisão aí agora do Alexandre de Moraes mostra que ocorreram algumas ligações telefônicas para o pai do Mauro Cid, e também tem uma conversa entre os pais do Mauro Cid também e um outro general, perguntando sobre o que ele estava falando na delação. Aí, assim, não é uma ação ativa de obstrução de justiça, né? Quando você não vê ali, por exemplo, o Braga Neto falando, olha, faça isso e diga aquilo, né? Coordenando mesmo o que o Mauro Cid falaria, ou pedindo para pagar provas. A gente não tem isso. Agora, a gente vê que existe, de alguma maneira, talvez simplesmente essa ligação já tenha sido alguma maneira de fazer pressão, ou como o Alexandre falou aí, de constranger testemunhas. E a PF vai dizer que ele estaria fazendo isso desde então. A decisão também não traz as provas de que isso veio acontecendo, de que o Braga Neto veio tentando obstruir a justiça de agosto, setembro do ano passado até agora. Essa é uma dúvida que eu fiquei. Puxa, será que agora, no sábado, ele ainda estava tentando obstruir a justiça? É uma coisa para se discutir aí nessa questão toda.